Alisson Vale, uma pessoa que a gente admira muito, que a gente já conhecia, né, de nome, pela reputação, um especialista em gestão ágil, em Lean, mas depois que você faz o curso dele é que você vira fã mesmo. Então, quem não fez, eu recomendo. Né? Recomendo de verdade. São cursos muito bons, que vão além só daquelas questões mais simples. Faz realmente você pensar muito sobre as coisas, ressignificar muita coisa. E para nós, lá na Magratea, foi muito importante participar dos cursos dele. Por isso que a gente fez questão de convidá-lo para vir aqui compartilhar o que ele sabe, a experiência dele também, nesses mais de 25 anos de estrada, como líder, como fundador e CEO do Software Zen. Ele que tem contribuído para melhorar o nível de gestão de software, né, melhorar o nível de gestão das pessoas de modo geral. Então, Alisson, por favor, vem aqui compartilhar com a gente. Obrigado. Boa noite, gente. Legal demais estar aqui. É uma satisfação. Vamos ver aqui como é que funciona aqui. É só apertar, né? Deixa eu ver se está ligado. Tem que ligar. Opa, foi. Gente, obrigado demais pelo convite. Eu agradeço vocês estarem aqui e essa oportunidade de falar com vocês. Eu tenho, digamos, estudado e me interessado muito, ido nas empresas, entendido bastante desde 2003 que eu tenho me interessado por essa questão do ágil, né, e aplicado em projetos e vivendo essa coisa e tal. E nos últimos anos tenho me dedicado mais à parte de tentar articular por que as coisas estão acontecendo do jeito que acontecem, né? O que está por trás dos movimentos que estão acontecendo, o que está por trás das práticas que a gente vem usando, das coisas que a gente vem acreditando, né? Das coisas, por exemplo, uma empresa como a RD está fazendo, e coisas, por exemplo, que a Magratea também está fazendo lá. E aí eu tenho, enfim, mergulhado fundo para tentar descortinar essas questões, deixar mais claro para a gente, porque eu acho que no momento que a gente consegue entender as questões de base, fica mais fácil na hora que a gente tem que botar em prática, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente vai discutir hoje. E uma das coisas que eu descobri nessa busca foi o significado dessa... assim, o impacto que essa conceitualização da eficácia tem em toda essa articulação ágil, em todas essas práticas e tal. Então, eu vou tentar explicar para vocês como, dando um zoom in, entrando a fundo aí na questão da eficácia, a gente consegue entender melhor o que a gente faz, e a gente consegue, de repente, também entender o delta, ou a diferença, ou a divergência entre o que a gente está fazendo e o que, de repente, deveria estar sendo feito, certo? O que está nos separando entre uma coisa e outra e tal. Então, para a gente entender a eficácia, eu vou fazer uma contextualização histórica rapidinho, para a gente poder se situar onde é que a gente está nesse momento, certo? A gente vem aí de um século XX, né, esses anos aí, 1900, que vocês já sabem que foi a nossa famosa era industrial, certo? E o que o século XX traz para a gente, assim, de importante é uma capacidade nova, assim, do ser humano, de forma geral, de ser muito eficiente, certo? Então, entenda a eficiência como algo, como sendo, por exemplo, a nossa capacidade de produzir mais, em maior quantidade, em maior volume, de forma mais rápida e com menos custo, certo? E por que a gente aprendeu isso? Uma das razões é a gente viveu um século com 2 grandes guerras mundiais, certo? Então, essas guerras, o que elas trouxeram? A necessidade de a gente produzir em larga escala, né? Então, onde é que a gente aprende a escalar as coisas? Foi aqui, né? Então, você imagina, a gente estava lá vivendo essas 2 guerras e os países que estavam em guerra tinham que produzir uniforme militar, tinham que produzir tanque, caminhão, veículos de toda natureza, submarino,
armas, munição. Você imagina a quantidade, o volume, né, o tamanho da escala que precisava, de investimento precisava ser feito, né? Os países, literalmente, né, trocavam todo o parque industrial para trabalhar com isso. Então, para vencer a guerra, não era uma questão só de estratégia, de coragem, de não sei o que e tal. A sua capacidade de produzir impactou de forma absurda o resultado da guerra. Quem tinha mais submarino, quem tinha mais navio, ganhava a guerra no mar, certo? E da mesma forma as outras coisas. Então, a questão da gestão como elemento fundamental para a gente ser capaz de fazer o que faz no contexto da eficiência começa a nascer aí. E não para durante o século XX inteiro, né? Então a gente tem essa capacidade de ser eficiente, de fazer muito com pouco. Isso, como é que isso se incorpora à nossa cultura? Né? A gente traz a eficiência como algo assim, uma espécie de objetivo. A gente quer ser eficiente em tudo que a gente faz, certo? E não tem nada de errado com isso. Mas eu vou nessa apresentação começar a descortinar isso para a gente entender como essa necessidade trazida aí do século XX vai nos confundir um pouco na hora de aplicar isso aí, certo? Você vê aquela foto ali, gente? O que vocês veem de diferente naquelas duas fotos ali? Uma do início do século e outra aqui mais recente, no final. Né? Pessoas, certo? O que acontece? Porque a eficiência ela parte de um pressuposto que você define, né, a priori, um jeito de fazer as coisas, uma espécie de algoritmo, uma espécie de procedimento, e aí você otimiza tanto esse procedimento que qual é o natural disso? Certo? É você automatizar, uma máquina pode fazer. Certo? Então, o processo de escassez de empregos na área industrial ou de pessoas trabalhando ali também é decorrência dessa questão da nossa capacidade de ser eficiente. Certo? E aí a questão é, para onde vão as pessoas que antes estavam aqui? Certo? Quem vai nos ajudar a entender isso vai ser o Peter Drucker, ali na década de 50, ele vai escrever um monte de livro e ele vai ser o primeiro cara a identificar um novo jeito que as pessoas estão lidando com a questão de gestão, de trabalho, de como elas se organizam para para produzir as coisas. Ele vai identificar o chamado trabalhador do conhecimento, certo? Que basicamente é o que a gente aqui faz, né? E ele também vai dizer, olha, esse cara vai ser o mais valioso ativo da instituição do século XXI. Certo? Só que o trabalhador do conhecimento não opera nesses princípios aqui. No princípio, né, vai existir, obviamente, a questão da eficiência para ele, certo? Mas ele vai ter um propósito diferente, porque ele vai ser cobrado não exatamente pelo que ele faz, mas pelo resultado que ele gera, né, para quem ele está trabalhando. Certo? E o resultado que a gente gera como? Resolvendo problemas. E esses problemas são sempre inéditos. Porque se a gente resolve o mesmo problema mais de uma vez, é um desperdício. Certo? Uma máquina poderia estar fazendo isso, você cai de novo no mundo da eficiência. Certo? Então a gente começa a ter pressupostos diferentes para entender essas duas coisas. Certo? Depois, dos trabalhadores do conhecimento, alguns vão ser, assim, ali na década de 60, depois de 50, 60, vai começar a aparecer a área de software como grande formadora de trabalhadores de conhecimento. Certo? E isso, a gente vai começar, enfim, a produzir tecnologia. E aí vai surgir esse termo aqui, que começa, crise do software, vai surgir em 68, né? E é um termo que todo mundo já ouviu falar, todo mundo está cansado de ver em palestra, não sei o que, crise do software. Tal. Mas isso aqui tem um elemento interessante que vale a pena a gente investigar. Isso aqui aparece numa conferência que a OTAN faz em 1968, pela primeira vez, certo? E lá, né, nessa época ainda, em que as coisas eram muito, sei lá, nos primórdios ainda das questões, né? Aparece ali o problema a dificuldade, ali que está em vermelho, está escrito ali, as dificuldades, né, das equipes de seguir os prazos e especificações em projetos de software grandes. Certo? Ou seja,
À medida que o projeto de software sai de uma pessoa e uma outra entra, começa a ficar complicado. Uma terceira entra, começa a ficar complicado. Quanto mais gente, mais difícil é, né, prever o que vai acontecer. E aí, o que a gente começa a ver são os sintomas da crise do software. E aí, se a gente lê lá, for lá no Wikipedia para ver os sintomas, a gente vai ver aqui, ó, projetos estourando orçamento, estourando prazo, software de baixa qualidade, software que não satisfaz os requisitos, projetos ingerenciáveis e código difícil de manter. Aí eu falo, ó, se isso aqui nasceu em 1960, e nós estamos em 2019, e eu vejo isso acontecendo em tudo que é lugar, isso não é uma crise, né? Isso é uma realidade, certo? Então, tem uma coisa por trás disso daqui, que não é simplesmente, digamos, uma coisa temporária, né? Que aconteceu porque a gente é incapaz de se organizar para produzir as coisas, né? Tem um elemento mais fundamental aí. Existem, em algumas ciências, por exemplo, na filosofia, a ideia de perennial problems. São problemas que aquela ciência trata, que eles são permanentes. Eles sempre acontecem, eles nunca são resolvidos, porque toda hora que o mundo gira, ele dá uma resposta diferente para aquele problema, ou ele exige uma resposta diferente para aquele problema. E para mim, a crise do software basicamente é isso aqui. É um problema permanente. Por que ele é um problema permanente? Porque o que acontece? Você tem o quê? Imagine o seguinte, os melhores programadores, os melhores engenheiros estão contratados e eles trabalham aonde? Certo? Onde é que eles trabalham? Eles trabalham para produzir tecnologia. Eles não trabalham nas aplicações finais. Eles trabalham para produzir tecnologia que vai ser usada por outros programadores para desenvolver aplicações finais. Certo? Então, onde está indo o maior investimento, digamos, humano, né, na área tecnológica? Está indo na capacidade de construir, no desenvolvimento de tecnologia, que nos dá a capacidade de construir, de produzir novas tecnologias, novas aplicações. Certo? Então, essa capacidade vai crescendo, né, muito rápido, e isso é o que gera para a gente essa ideia de estado da arte. Toda hora surge uma coisa nova, toda hora surge uma tecnologia nova, né? Toda hora surge um framework novo, uma ferramenta nova, algo novo que nos capacita a fazer coisas novas, coisas diferentes, certo? Então, o que isso gera para a gente? Potencial. Porque quando vem uma coisa nova, então vem lá inteligência artificial, vem lá Big Data, né? Vem, enfim, qualquer coisa dessas aí. O que acontece? Agora a gente tem mais ideias, mais coisas para fazer. O backlog aumenta, certo? Então, isso vem de baixo para cima porque os pitches de vendas de coisas novas vão chegar aonde? Né? Na diretoria das empresas. Então, as empresas começam a competir usando o novo como forma de se diferenciar. Isso vai escalando para baixo até chegar nos times como backlog. Certo? Então, o que acontece? Existe uma discrepância entre a nossa necessidade, esse potencial todo que existe de coisas para fazer e a nossa capacidade real de fazer. Certo? Mas mais do que isso, existe uma dificuldade de a gente se organizar e saber como se organizar, dado que esse mundo tecnológico e o mundo que a gente vive está mudando o tempo todo. Certo? A mesma receita que a gente usou há 5 anos atrás para desenvolver software cliente-servidor, talvez não seja mais a mesma que a gente usa hoje para desenvolver, por exemplo, usando inteligência artificial, usando cloud, usando não sei o quê. Certo? E aí eu estou falando também de tecnologia de gestão. Certo? Então existe uma incapacidade de a gente de organizar o esforço coletivo para aproveitar esse potencial que é aumentado ano a ano. Certo? Então, para mim, isso aqui alimenta a crise do software, alimenta esse giro da gente não conseguir, da gente passar por esses problemas de dificuldade de definir prazo, orçamento e tal, e entregar escopo e não sei o que. Tem toda uma
uma complicação que torna isso um problema permanente. Ele vai estar sempre, né, acontecendo. A gente está sempre com essa dificuldade, sempre com a necessidade de resolver isso. Então, o que aconteceu no final ali do século XX, antes de a gente virar o século? A gente tinha uma realidade onde, no início, não tinha gestão nenhuma, era uma espécie de caos negligente, porque as pessoas estavam ainda descobrindo que podiam fazer coisas, você não precisava organizar muito. Me dá aí o que é para fazer, eu vou fazer aqui e eu resolvo, tal. Né? Não tinha muita organização. As empresas tinham programadores que faziam, ou engenheiros que faziam coisas. Né? Não tinha nenhuma estrutura de gestão formal. E aí viu que, à medida que houve a necessidade de expandir, de escalar isso, o que aconteceu? Começou a dar problema. E aí qual foi a reação do mercado, a reação, né, do nosso, das pessoas aí da área? Foi modelos de gestão de controle total. Não, vamos falar assim, não, o que acontece? Vamos controlar tudo, né? E aí começa a questão burocrática, documento e não sei o quê, e vamos criar os pés certinho, a quantidade de pessoas começa a aumentar, porque tem que alimentar aquilo tudo ali, e os projetos começam a ficar caríssimos, e aí a gente começa, e aí o que acontece? A gente leva o pêndulo para o outro lado, do caos negligente a gente sai para uma espécie de ordem imposta. A gente define como as coisas têm que ser. Então a gente define o jeito certo das coisas funcionarem, e as pessoas agora elas têm que passar por um processo de conformidade a esse jeito certo. Né? Só que isso faz ela voltar para o modelo da eficiência. Porque você lembra que o modelo da eficiência tinha esse pressuposto? Você tinha um algoritmo que você tinha que fazer cada vez melhor aquele algoritmo para ficar mais eficiente. Nesse modelo, quando você define a ordem, define o processo, define a forma como vai fazer de fora para dentro, você também está definindo o algoritmo e está colocando as pessoas, tirando a necessidade das pessoas tomarem decisões e fazer escolhas, e colocando no processo. É o processo que toma a decisão. O que eu faço agora? O que o processo diz para fazer? Certo? Mais ou menos por aí. Bom, virou o século. E aí vem essa tal da era da informação. O que é isso? Era da informação. Vocês se lembram que o trabalhador do século XXI, segundo Peter Drucker, é o trabalhador do conhecimento. E o que ele faz? Resolve problemas. Então, para entender, vou usar o Uber como exemplo, né? Todo mundo conhece. O que o Uber faz? Ele usa informação para resolver problemas concretos no mundo. Então, o que ele tem? Ele sabe que existe uma pessoa em algum lugar da cidade, certo? E ele sabe exatamente onde está aquela pessoa. E ele sabe também que existe uma outra pessoa que está dirigindo um carro, e ele sabe exatamente onde essa pessoa está. Né? Ele sabe, você informa onde você quer chegar, enfim, todas as informações estão disponíveis. O que o Uber faz? Ele usa a informação disponível para resolver um problema real no mundo. Certo? E é basicamente esse o framework de tudo que a gente faz, porque se a gente não estiver fazendo isso, tem algo errado, provavelmente algo que não vai ser usado. Certo? Que não vai ser usado quando você entregar. Né? Então, a gente, como trabalhador do conhecimento, a gente está sendo alimentado com informação, ou a gente está puxando informação de algum lugar, para quê? Com o objetivo de resolver um problema. Certo? O problema de alguém. Certo? Então, essa é a essência da era da informação, porque a informação por si só, se ela não resolver um problema, ela não vai ser muito útil. Certo? E aí, quando a gente vira o século, o que acontece com o nosso pêndulo, né? A gente começa a voltar, e aí que surge o movimento ágil. E aí que começa a surgir todos esses métodos, essas formas de trabalho, esse jeito de se organizar as coisas de uma forma diferente, certo? Ele traz o pêndulo de volta, mas ele não vai querer levar o pêndulo de volta para o caos, certo? Não é liberar tudo geral. Existe um meio termo que é o que a gente está tentando encontrar hoje, de como a gente resolve isso, certo? E esse meio termo, qual é o objetivo? É tentar fazer esse processo de encaixe problema-solução. Ou seja, capacitar a gente como time, né, como estruturas sociais, para a gente ser capaz de dar solução para os problemas que surgem, né, e que a empresa se propõe a resolver. E para isso acontecer, porque problema e solução são
digamos, entidades dinâmicas que vão mudando ao longo do tempo, não é fixo. Você não estabelece um problema e uma solução no início, né, e sai fazendo. Essas coisas vão mudando. O que você precisa? Você não vai conseguir fazer uma ordem imposta. Você precisa de uma outra estrutura, e essa estrutura a gente chama de ordem emergente. Porque o jeito para resolver o problema, para encaixar o problema com a solução, precisa emergir durante o processo. Certo? Ele não pode vir dado a priori. Porque se ele vier dado a priori, ele já vem desconectado da sua necessidade de fazer o encaixe. Certo? Então, alguém já viu esse gráfico aqui? Circula pela internet. Esse gráfico foi desenvolvido ali por um consultor da Deloitte, chama Agile Landscape. O que ele fez? Ele pegou, como se fosse um mapa de metrô, ele pegou cada linha dessa daí, colorida, é um método que tem no mercado hoje. Então ali tem o Scrum, XP, Lean, Kanban, DSDM, Crystal, não sei o quê, Design Thinking, certo? E aí cada bolinha daquela ali é o quê? São as práticas. Certo? Só que acontece, como que vocês acham que isso aqui aconteceu tão rápido? Porque tudo isso daí aconteceu em menos de 20 anos. Né? Como que isso surge? Isso aí, nada disso aí veio de nenhum cientista. Não veio de nenhuma universidade. Não veio nenhuma organização que parou para pesquisar qual é a essência de desenvolvimento de software e definiu um jeito para fazer. O jeito certo de fazer e falou, galera, ó, esse é o jeito certo de fazer. Várias práticas e métodos aqui, literalmente, concorrem para resolver o mesmo problema. E aí, como é que faz? Qual está certo? Qual que eu uso? Se eles estão ali competindo para resolver o mesmo problema e eu tenho histórias de sucesso de todos eles. Então, qual está certo? Então, o problema é, a questão que eu estou trazendo aqui é o seguinte, todas essas bolinhas e esses métodos emergiram de alguém no mundo real, num projeto, tentando fazer funcionar, tentando definir um jeito de fazer algo para resolver o problema que ele tinha naquele momento. Certo? Para entregar o que precisava ser entregue. Certo? Uma coisa que não está aí, né, que vocês estão super acostumados a ouvir, por exemplo, é o modelo Spotify. O modelo Spotify é um exemplo claro disso. O modelo Spotify não foi alguém que chegou e falou assim, vamos pensar no modelo de gestão e tal, não sei o quê, implementa aí no Spotify. Não, o modelo foi emergindo do Spotify tentando se organizar. Certo? Só que o que acontece hoje? A gente não faz isso. A gente tenta copiar o que está ali. Então a ideia é, como é que eu implemento o Scrum? Né? Como é que eu faço tal coisa? E aí a gente perde essa oportunidade de tentar estruturar o jeito de fazer que se encaixa com a necessidade que a gente tem para lidar com os problemas de entrega que a gente tem para entregar. E esse é o grande desafio que eu vou tentar ilustrar aqui nessa palestra. Porque o que a gente vai colocar lado a lado agora são duas forças que como é que eu vou dizer? Que tem um pouco de contradição entre elas e que vão estar operando ali no nosso dia a dia e que a gente vai ter que lidar com elas. Que é a ideia de fazer do jeito certo e fazer a coisa certa. Porque quando você fala fazer do jeito certo, significa que o jeito está pré-definido. Certo? Eu tenho que me conformar a ele, vamos dizer assim, me adaptar a ele. E fazer a coisa certa significa que eu estou fazendo uma escolha. Certo? Estou tomando decisões. Então, vamos lá. Para ilustrar isso, para vocês entenderem direitinho como é que isso é na prática, eu vou contar uma história. Certo? E essa história eu vou ressaltar duas abordagens de trabalho, colocar elas bem intensas, para dar um, digamos assim, para fazer um highlight nas diferenças, para vocês entenderem essa conceitualização. Então, suponha o seguinte, deixa eu passar isso aqui. Uma vez um CEO, preocupado com a necessidade de assinar um grande contrato e se comprometer por um longo tempo com uma empresa de desenvolvimento de software, resolve fazer um experimento.
ele pede para um dos gerentes de área para contratar 2 prováveis fornecedores para que eles resolvam o mesmo problema para a empresa em um curto período de tempo, certo? Então ele está lá naquela situação, ele fala, olha, pô, eu vou fazer um contrato de 5 anos com uma empresa de software aqui, se eu contratar a empresa errada. Então eu vou fazer esse experimento, né? Vou chamar 2 e fazer um teste, botar elas para fazer a mesma coisa e ver quem sai melhor. Então a ideia é conhecer como cada empresa conduz o trabalho e apurar o resultado. O sistema de administração de estoque da empresa tem vários problemas que estão causando importantes perdas financeiras mês a mês. Assim, eles decidem começar por essa questão, certo? O sistema de administração de estoque. O experimento rodou por 3 meses. As 2 empresas completaram o projeto com sucesso. O gerente de área enviou o seguinte relatório de resultado para o CEO. Empresa A, empresa B, são as 2 empresas participando lá do experimento. Elas levaram 3 meses para fazer. A empresa A custou 27 mil, a empresa B 35. A empresa A entregou 48 funcionalidades, a empresa B entregou 27. E aí, na relação custo por feature, R$ 560 por feature para a empresa A, R$ 1.296 por feature para a empresa B. O que o CEO fala? O CEO recebe isso daí e fala, olha, parece que a gente tem um vencedor, não? Como assim? Responde o gerente. Bom, os números parecem claros sobre quem se saiu melhor. A empresa A entregou mais e foi mais barata, né? Estou olhando aqui o relatório, a empresa A entregou mais, 48 para 27. Foi mais barato, então vamos nela. Então, se a gente vai fazer 5 anos com essa empresa e ela vai desenvolver, sei lá, 2.000 features, pô, tá feito, tá resolvido, né? Mais ou menos, né? Sim, mas continua o gerente. Mas os números não mostram isso. Mas a empresa B foi muito, mas muito melhor que a empresa A. Sério? Como assim? Perguntou o CEO surpreso. Eu não sei bem ao certo, eu nem consigo explicar por quê, mas eu posso contar a história, talvez faça sentido. Ok, me diz aí como foi. O que acontece, gente? Muitas vezes é difícil articular quando você articular que algo é melhor, né, pela experiência que você teve com aquilo e não, por exemplo, pela frieza dos números. O que tem nesses números aqui, vocês perceberam? São números, são métricas de eficiência. Métricas que denotam o volume de coisas que está sendo produzido. Certo? Mas essas são as métricas que normalmente CEOs, diretores estão acostumados, porque são as métricas que vêm dos cursos de MBA. Certo? E aí, esse choque de mindset pode te levar a tomar decisões erradas. Né? Então, vamos lá. Então, o objetivo agora do gerente é explicar como é que né, a gente vai contratar uma empresa mais cara e que entregou menos. Né? Então, ele vai lá dizer assim, ó, a empresa A, os analistas vieram aqui na primeira semana do projeto e me entrevistaram. Eles coletaram os requisitos e alguns dias depois me enviaram os documentos para aprová-los. Eu fiz as minhas considerações, depois aprovei tudo. Certo? E depois? Depois de algumas semanas, eles retornaram com as especificações, me apresentaram, me pediram para avaliar e aprovar. Levou alguns dias para eu olhar tudo. Depois de alguns acertos, eles redigiram um contrato e me enviaram para fecharmos o acordo e dar início ao projeto. Vamos lá. Primeira análise que a gente faz na história da empresa, do início da empresa A. Como é que a empresa A começa? A empresa A começa definindo a solução de forma a priori. O que significa isso? Significa que eles sentaram, ao escrever os requisitos e pedir a aprovação, eles falaram, olha, o sistema que você precisa é esse aqui que está nos documentos. Certo? Então, eu estou definindo qual vai ser a solução para o seu problema agora. Certo? A priori, antes de começar tudo. Certo? O meu objetivo passa a ser o quê? Implementar cada uma das especificações que foram aprovadas. Então, eu tenho agora 2 questões. Né? Aí eu vou pegar esses requisitos, esse conjunto de coisas que foi definida, colocar no contrato e falar, beleza,
Está tudo seguro. Porque agora, olha, eu defini o que tem que ser feito. O que está sendo definido, o que está sendo feito está no contrato, certo? E agora, a gente só precisa fazer o que está combinado, certo? Só que existe um erro brutal nessa abordagem, que eu espero que a gente consiga entender ao sair aqui no final. Como é que eles vão se organizar para desenvolver? Então, eles pegaram lá os requisitos, tudo que foi combinado, eles vão ter ali um período de análise e design 3 semanas, depois de desenvolvimento 7 semanas para desenvolver, mais 2 semanas para testar, né? E aí homologa tudo, certo? Então esse aqui é um modelo waterfall pretinho básico, vamos dizer assim, né? E a empresa B, como eles começaram? Perguntou o CEO. Eles trouxeram todo o time para um workshop de solução do problema. Eles me perguntaram sobre os problemas que estávamos tendo e começaram a propor diferentes formas de resolvê-los. A gente viu que para resolver os problemas seria necessário desenvolver um novo software, integrando com as operações em andamento e com as tecnologias que já estavam sendo utilizadas e que funcionavam bem. Quais os elementos importantes aqui? Vamos continuar a história. Em nenhum momento eles me perguntaram o que eu queria que fosse feito. Insistiam em questionar sobre os problemas que estávamos tendo. O objetivo do projeto, então, foi entendido e, com isso, conseguimos dividi-los em problemas menores. No fim, priorizamos quais eram os problemas mais relevantes e estabelecemos uma ordem de resolução. Qual a diferença que aparece aqui logo de cara? No primeiro modelo, o cliente pede coisas. Você anota, como um garçom, e leva para a cozinha, a equipe de desenvolvimento, né? Desenvolver, espera eles entregarem e o garçom volta para mostrar para o cliente. E o cliente começa a pedir coisas. A relação que você estabelece entre o cliente e a equipe é de que eu peço, você faz. Ok? Nesse modelo aqui da empresa B, como é que funcionou? Eles, primeiro, focaram no problema. Não tinha backlog. Não tem backlog. O que tem qual é o problema de negócio que precisa ser resolvido, né? E aí, e também consideraram, porque para resolver o problema de negócio não significa só desenvolver um novo software. É como é que eu encaixo esse software na operação. O que tem na operação da empresa? Porque o problema de negócio acontece hoje, no presente, está acontecendo agora, certo? E o problema, você tem que sujar a mão para resolver. Sujar as mãos, você tem que ir lá, você vai ver que tem legado, tem coisa para integrar, né? A empresa tem lá o sistema financeiro que tem que alimentar, tem um monte de coisa para fazer, para encaixar o que você está fazendo na operação, certo? Então, isso que está dizendo ali. E aí eles quebraram, né, em problemas menores. Então, a ideia é essa aqui. Qual é o problema? Otimizar o sistema de estoque. O sistema de estoque não é um software. É o processo que o cliente usa para executar o estoque. E aí eles descobriram que tinha 3 problemas que precisavam ser resolvidos. Um o estoque não está sendo reposto quando o nível mínimo é atingido, certo? Isso gera perda nas vendas. Então, repare que cada problema de negócio tem um impacto direto no negócio da empresa, né? Pode ser financeiro, pode ser de credibilidade, pode ser de aquisição de clientes, mas tem um impacto direto. O outro problema ali era o pedido de produtos que não existem no estoque acontecem com frequência, então gerava cliente insatisfeito, custo operacional. Enfim, então reparem que essas questões são questões de negócio, certo? São questões que o cliente realmente precisam ser solucionadas, né? É o que a gente chama de business value, certo? Então, especialmente na comunidade Lean e na comunidade ágil também, você vai ouvir muito esse termo chamado business value, né? Então, business value é isso aí.
E a empresa B vai usar uma abordagem de Problem Solution Fitness. Ou seja, eu não defini nenhuma solução a priori. Quais são as coisas que eu tenho que desenvolver? Eu me comprometi com um problema, com o encaixe de uma solução para aquele problema. Certo? E aí, como é que eu faço? Eu dou o pontapé inicial. Eu vou fazer uma proposta de solução, eu vou desenhar uma proposta de solução em conjunto com o cliente. Repare que não é o cliente pedindo e eu levando para a equipe, não. É eu trazendo a equipe para junto do cliente e a gente junto rascunhando uma proposta de solução que vai ter uma característica ali naquele momento que ela é low resolution. O que significa low resolution? Baixa resolução, né? Ela é pixelada, como se fosse uma foto que não está detalhada ainda. Mas você reconhece na foto o que é ali. Eu reconheço que é a Mona Lisa, mas não está detalhado, está tudo pixelado. Por quê? Porque o detalhe vai emergir do processo de desenvolvimento. Porque as informações que são realmente importantes para que tenha esse encaixe da solução do problema, elas vão acontecer durante o desenvolvimento, não antes. Antes é o pior momento que você tem para definir como é que vai ser feito alguma coisa. Porque é quando você tem menos informação sobre aquilo. Né? Então, gente, a gente começa a perceber que existe uma diferença de propósito entre as duas empresas. A empresa A, o objetivo, o propósito dela é entregar uma coisa. É entregar um objeto, que é um software. Vai chegar lá no final e, ó, aqui está o seu CD, instala aí, começa. Certo? Aqui está instalado, aqui na URL tal, vai lá e usa. Certo? A empresa A está caminhando para esse modelo. A empresa B está se comprometendo com um resultado, que é um sistema de estoque melhor. Ela está se comprometendo com o cliente saindo do outro lado, não com uma coisa, mas com um processo de negócio melhorado. Certo? É óbvio que isso vai demandar você entregar alguma coisa, mas essa coisa é um meio, não é o fim, né? O objetivo final. Hoje a gente vai continuar. Eu também fui visitar o escritório de ambas as empresas. Na empresa A, eles tinham vários andares de um prédio, com as pessoas organizadas de acordo com a função, desenvolvedores, analistas, etc. Eu me reuni com um grupo que trabalhou no nosso projeto no início, depois disso não houve muita interação. O que significa esse trecho da história? Que a empresa A, ela vai, digamos assim, essa abordagem de você organizar as pessoas de forma funcional, é porque você está estruturando um pool de recurso, onde você pode puxar um recurso ali para trabalhar e atribuir num determinado projeto on demand. Né? Então, você tem uma abordagem de gestão de recursos. Por quê? Porque o que essa empresa... o que está na filosofia dela é que o resultado final é a soma de todos os requisitos implementados. Então, não importa se as pessoas que estão trabalhando nos requisitos estão juntas, se elas estão num time, se elas estão colaborando. Não, eu peguei o requisito, passei para o desenvolvedor, faz aí. Se eu fizer isso para todos os requisitos, no final, somando tudo, eu tenho o resultado. O software eu não preciso de time. Eu preciso de várias pessoas trabalhando naquele projeto. Certo? Então, a ideia de recurso encaixa direitinho com esse modelo de gestão. Na empresa B, eu vi algo bem diferente, explica o gerente. As pessoas estão juntas em uma mesma sala, independente da função. Elas estavam em constante comunicação comigo, sempre explorando alternativas para resolver o problema de negócio central que estávamos tendo. Então, você está ali com um objetivo concreto de resolver o problema, e para isso, não tem como você se isolar do cliente, porque é ele que entende do negócio. Né? Era como se fosse uma missão para o time, uma meta comum que eu não via na outra empresa. Eles tinham esse board na parede que servia como uma espécie de mapa e representava o que estava acontecendo no projeto. Era muito fácil acompanhar. Então, o que você tem nesse modelo é essa ideia de um trabalho colaborativo, ou seja, pessoas organizadas de forma
a colaborar em direção à meta comum. Ou seja, o que tem ali de especial é a meta comum. Porque se você não tiver uma meta comum, uma meta compartilhada, não tem colaboração. Não tem uma necessidade de se auto-organizar para chegar onde você quer chegar. Certo? Se cada pessoa tem uma meta diferente, o máximo que você pode ter é cooperação. Ou seja, eu vou lá e te ajudo porque você está tendo uma dificuldade. Mas a gente não está compartilhando o resultado. Certo? Então não tem interação, as interações ficam desalinhadas com o objetivo final. Né? Então, o Russell Eckhoff, que é um pesquisador da área de gestão aí, bastante reconhecido, ele vai dizer, olha, o sistema é o produto das interações de suas partes, não a soma das partes. Tomadores de decisão deveriam aprender como as partes dos seus sistemas interagem, não como elas agem de forma independente. Os gestores devem gerir interações, não ações. Certo? Isso é uma coisa que a gente falha muito. Às vezes a gente, como gestor, fica administrando o que cada pessoa está fazendo ou o que ela deveria fazer. Quando você tem que olhar qual é o sistema de trabalho que está... como ajudar o sistema de trabalho a funcionar melhor. Esse é o papel do gestor. Olhar o sistema, não individualmente o que as pessoas estão fazendo. Então, para a empresa A, ela tem essa filosofia de que a coisa que ela está entregando, né, o objeto, é composta por partes, as pessoas trabalham individualmente para produzir as partes que lhe cabem, de forma que tudo seja juntado no final. A empresa A vai usar um tipo de pensamento, que é o pensamento analítico. Certo? Eu não vou entrar em detalhe de como funciona o pensamento analítico, mas ele tem essa premissa de que, para eu entender uma coisa, basta eu separar ela em partes, para eu fazer alguma coisa. Agora, eu vou construir um carro. Eu construo cada peça do carro separada, depois junto. Certo? Essa é a ideia do pensamento analítico. Na empresa B, o resultado está relacionado a como as pessoas interagem para resolver os problemas em direção às metas de negócio. A empresa B usa o pensamento sistêmico, certo? Que vai usar não a ideia de peças que são construídas separadas e depois são juntadas para formar o todo, mas a ideia de organismo, ou seja, do organismo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, certo? Então a gente não... Os sistemas que a gente desenvolve hoje, a gente não desenvolve separadamente as coisas e junta. Por exemplo, o conceito de uma user story, que é uma jornada de ponta a ponta de um usuário até o final, jornada de uso, né, do usuário, ela por si só já tem vida. E o que você faz? À medida que você vai adicionando user stories, o sistema ele vai se desenvolvendo. E a cada user story que você adiciona, ele funciona. Certo? Não tem partes sendo feitas que depois se juntam. Né? Então, esse é o modelo. Na empresa A, cada desenvolvedor tinha sua própria lista de requisitos para construir. Eles se tornaram especializados muito rapidamente. Para conversar sobre alguma parte do sistema, eu tinha que procurar o cara daquela parte, ou ele tinha que ser chamado pelo gerente deles. Então, esse acaba sendo uma questão também comum quando você está usando o pensamento analítico, porque como você está dividindo o seu todo em partes e dando os requisitos ou as coisas para fazer para cada pessoa de forma individual, quando aquela pessoa faz uma coisa, ela fica melhor, ou ela tem mais informação, fica mais rápida para fazer aquele tipo de coisa. Então, quando você tem uma nova coisa daquele tipo, para quem você passa? Para o cara que já está fazendo aquilo, é mais rápido. E quando vier a terceira? Para ele de novo. E aí sempre. Daqui a pouco aquele cara não pode mais tirar férias. Né? Então, é por isso que a gente tem um especialista no módulo tal. Né? Eu sei que ninguém está reconhecendo isso aí. Né? Isso não acontece aqui, não. O modelo de gestão da empresa A, ele vai empurrar o trabalho para as pessoas, né? Nessa premissa de siga o processo. Ou seja, existe um processo a priori pré-definido, né? Você está empurrando os itens para as pessoas formando filas. Né? Cada um tem sua fila. Então, ao longo do tempo, que você vai ter aquilo ali. Ó. Cada pessoa, seja ela um testador, seja qual for a função que ela tenha no projeto, ela tem uma lista de coisas para fazer. Certo? Por quê? Porque o trabalho é atribuído para ela. Certo?
Bom, mas qual a alternativa se eu não vou atribuir o trabalho para a pessoa? Vamos ver aqui. A empresa B tem um modelo interessante. Ao invés do trabalho ser atribuído e empurrado para as pessoas vão atrás do trabalho para fazer ele fluir. Ou seja, como eu tenho um objetivo e eu terminei alguma coisa, certo? E eu estou num time, qual é a próxima coisa para fazer? Então a gente tem que descobrir qual é a próxima coisa. Eu tenho que saber descobrir qual é a coisa certa a se fazer naquele momento, dado que a gente está na situação que está. Qual é a coisa mais importante para ser feita agora? Certo? Então não tem fila para mim. Tem as filas do sistema, o que está no sistema, e de lá a gente tenta selecionar qual é a coisa certa a se fazer, qual é a coisa mais importante para ser feita naquele momento para atingir a meta. Então eles procuram a coisa certa a se fazer em cada momento do trabalho. Na fase de preparação, para definir o problema que precisa ser resolvido. Na fase de implementação, para definir qual é o incremento mínimo que precisa ser construído. E ao longo do dia a dia, quando eles usam o quadro Kanban, para encontrar qual é a coisa mais importante que precisa ser feita naquele dia. Certo? Então, o que você tem? Olha aqui no quadro. Isso aqui é o problema mais importante que precisa ser resolvido. Esse é o valor de negócio. Essa é a missão. Essa é a iteração. É sprint. Certo? Ou uma sequência de sprints. Né? Isso aqui, você vê que não tem backlog. Tem backlog de problemas aqui, beleza, mas não tem backlog de funcionalidades. Por quê? Quando eu pegar esse problema para resolver, vai emergir o que precisa ser feito para aquilo ali. Certo? E é óbvio que é uma quantidade pequena. Eu não vou ter 200 coisas para fazer nesse backlog. Certo? Porque esse problema também é pequeno. É um problema que leva algumas semanas para ser resolvido. E por isso que a gente tem que descobrir como é que a gente aprende a quebrar os problemas em problemas pequenos. A quebrar tudo, né? A gente tem que quebrar problema, tem que quebrar funcionalidade, user story. Tem que aprender a fazer isso. Certo? E aí, olha só, essa pessoa aqui, né? Eles estão trabalhando no que precisa ser feito aqui, essa pessoa terminou o que estava fazendo, e agora ela pode olhar aqui para o quadro e saber o que ela pode ajudar. Certo? Ela pode vir aqui, ajudar essa pessoa a testar isso aqui para entregar isso mais rápido. Ela pode vir aqui, se ela for uma desenvolvedora, ou ela pode vir aqui e fazer critério de aceite ou alguma análise e tal. Certo? Então não precisa ter atribuição. Eles, inclusive, têm uma reunião diária em frente ao quadro que eles usam para se coordenar, avaliar progresso e tomar decisões sobre a coisa certa a se fazer naquele instante. Então, gente, o quadro vai mudando ao longo do tempo. Então, não é simplesmente eu pegar... Não é first in, first out. Eu não tenho uma fila e eu vou lá de milhões de coisas para fazer e vou lá e pego o próximo. Porque a coisa mais importante a ser feita, ela vai se manifestar no momento, né, que eu apareço para fazer as coisas. Porque as informações, naquele momento, é que são mais frescas. Né? Então, a reunião de daily te ajuda a falar assim, e aí, gente, terminei o que eu estou fazendo. O que seria o melhor para fazer aqui? Posso fazer um par aqui com essa pessoa? Posso vir aqui ajudar nesse teste para a gente liberar logo essa funcionalidade? Né? Ou vou puxar uma coisa nova para fazer análise? Ou deixa eu ir lá conversar com o cliente sobre esse assunto? Enfim, essa decisão sobre a coisa certa a se fazer, ela faz parte do processo do diário das pessoas quando elas terminam o que estão fazendo. Esse é o lance de ir em direção ao trabalho. Ao invés de alguém chegar lá, assim, o que eu faço agora? E aí vem um gerente e fala, faça isso. Certo? Essa é uma grande mudança. Então, a empresa B tem um sistema de gestão de capacidade, porque o trabalho não é empurrado para o time, mas ele é puxado para a liberação de capacidade disponível. Então, esse é o disparador para a busca pela coisa certa no sistema. Então, gente, isso aqui é o que é o tal do Kanban, tanto se fala. O que o Kanban faz? Ele estabelece que você tem momentos em que o trabalho precisa ser transferido de uma pessoa para outra, ou de uma fase para outra, de uma etapa para outra, e que essa transferência, se não for administrada, vai gerar filas. Você não quer gerar filas, você quer que esse trabalho flua o mais rápido possível. Então você cria aqueles limites ali, certo? Esses limites aqui é o que a gente chama de limite de WIP, de Work in Progress,
te ajuda a criar o que a gente chama de sistema puxado, né? Porque está limitado aqui, eu só posso ter uma coisa por vez em teste, né? Ou 4 aqui em desenvolvimento e tal. Quando essa pessoa puxa essa aqui para fazer, né? Quando ela termina o que está fazendo, ela não vai poder passar para cá para o teste enquanto não liberar essa do teste aqui, certo? Então o que ela vai fazer? Ela vai ter que ajudar a testar esse cara para poder liberar isso aqui, e aí sim ela pode trazer esse item para o teste, aí libera a capacidade para eu poder pegar a próxima. Então eu nunca estou deixando o sistema se sobrecarregar, certo? Então isso tem um impacto tremendo no seu lead time, porque como você reduz a quantidade de filas, você diminui o tempo em que uma coisa fica parada ali. Então, a empresa B, para a empresa A, as pessoas acabam sendo recursos. É isso quando vocês conversam com alguém que é da área de ágil e que os agilistas ou agile coaches não gostam quando a gente chama as pessoas de recursos. Por quê? Porque tem essa identificação, né? Essa estruturação conceitual que te coloca numa posição diferente do paradigma, né? Então, as pessoas são recursos, o trabalho é atribuído a elas. E elas fazem o que lhes é pedido para fazer. Cada pessoa tem a sua fila pessoal de trabalho a fazer. Então, essa é a característica do recurso. Quando você tem um recurso, é você passar para ele as coisas, para ele fazer a atribuição. E na empresa B, as pessoas são solucionadoras de problemas. Elas ajudam a definir a solução e vão atrás do trabalho que é a coisa certa para ser feita a cada instante, ou seja, do trabalho que é necessário para ser feito, né? E as filas estão no sistema, não individualmente em cada pessoa. Durante o projeto, continua lá o gerente, eu percebi que a empresa A tinha muita dificuldade para finalizar as coisas. A maioria das funcionalidades só foram finalizadas bem no final do projeto. Uma parte do trabalho atrasou, deu problema ou nunca chegou a ser concluída. Isso também é um cenário comum quando você está nesse modelo da empresa A, certo? Por quê? Porque todo esse processo que ela está usando, o que acontece quando as coisas não funcionam? Ou o teste está errado, ou a especificação veio errada, ou não funcionou o que precisava, enfim. Elas são colocadas de lado, certo? Coloca lá cadastra lá no sistema de tracking, né? E aí eu pego outra coisa para fazer. Aí põe de lado, pego outra coisa para fazer. De repente eu tenho milhões de coisas que estão paradas lá, ou que estão com problema, ou são bugs ou alguma coisa. Isso faz o volume de trabalho que está aqui em andamento e que não consegue ser finalizado nunca, porque uma coisa aqui depende da outra, né? Porque a ideia de que o sistema é a soma das partes vai se mostrar tecnicamente incorreta quando o sistema à medida que ele for sendo construído. Porque vai se perceber que as coisas dependem umas das outras de forma extremamente intensa. Certo? Não adianta cada um fazer a sua parte. Se você não tiver interação, não adianta. Ao invés de trabalhar com estimativas, a empresa B trabalha com uma restrição de data que cria um senso de urgência e limita a expansão do escopo. O time trabalha junto para resolver pequenos problemas que se tornarão metas compartilhadas com prazos viáveis. Então, não tem estimativa para a empresa B. Por que não? Primeiro que qualquer processo de estimativa que vocês possam definir ou tentar extrair, por exemplo, quanto tempo vai ser levado para uma coisa fazer, vai ser incorreto. Vai ser um chute, vai ser uma adivinhação. Você só está racionalizando seu chute. Então, é um esforço desperdiçado, porque você está racionalizando algo que você... Enfim, você podia chutar dizendo assim, vai levar tantos dias. Mais rápido, e é o mesmo processo. Certo? Às vezes a estimativa é útil porque ela gera uma discussão. E aí faz com que você tenha que entender melhor o problema, e isso gera valor, porque a equipe começa a entender melhor o que precisa ser feito. Mas dizer que eu pego uma funcionalidade e falo assim, isso aqui vai levar 3 dias, não funciona. E eu posso provar por que não funciona. Quando você tem um sistema como esse aqui, você vê que quando tem várias coisas sendo feitas ao mesmo tempo, essas coisas vão fluindo num processo de desenvolvimento.
como você nunca tem disponibilidade imediata das pessoas para elas pegarem exato tudo que foi concluído por uma outra, por exemplo, quando alguém que está fazendo ali uma análise ou critério de aceite termina, não necessariamente vai ter um desenvolvedor lá prontinho para pegar aquilo, certo? Então, o que acontece com aquela coisa? Ela para numa fila. Espera o quê? Aquele desenvolvedor, um dos desenvolvedores ficar disponível. No teste, a mesma coisa. Não vai ter um testador lá disponível na hora para fazer. Aquele negócio vai ficar parado numa fila esperando, certo? À medida que as coisas vão andando, essas filas vão aumentando, certo? Então, o que acontece? Para um item desse daqui sair do backlog e chegar no done, ele passou por várias filas. Então, o que acontece? O tempo que leva para o cliente receber a coisa é o quê? É o tempo que cada etapa levou para fazer, tempo de execução, mais o tempo de enfileiramento. Só que o tempo de enfileiramento, quanto tempo as coisas vão ficar paradas na fila, não tem como você definir a priori, olhando a coisa, a demanda, o item. Porque esse tempo está no sistema e ele só acontece no momento em que a coisa está fluindo lá. Então, quando você pede para o desenvolvedor quanto tempo isso leva e ele fala 3 dias, qual é o tempo que ele está dizendo? Ele está dizendo o tempo que esse cartão fica aqui. Só que é o tanto de coisas que aconteceu aqui que você não está considerando. Quando o cliente pergunta, você dá esse tempo, certo? Só que, e aí a gente põe uma margem lá para garantir, né? A margem é exatamente você tentar preencher o buraco ali com o que falta, certo? Então, não precisa estimar, você define a data. E aí, gente, vamos conversar disso aqui. O que precisa ser feito, tal? Faz um workshop, pensa, joga o plano em POC, faz seja qual for a dinâmica que tem que fazer e tal, e não sei o quê. E no final das contas, define a data. Olha, a gente precisa disso daqui até o dia tal. É assim que acontece, porque assim, ou o cliente define, precisa até o dia tal. E você constrói o escopo em torno daquela data. A data passa a ser elemento da solução, certo? A data é um componente da solução. Eu posso ter essa mesma solução para segunda-feira, para daqui a um mês, daqui a 2 anos. Certo? Mas o detalhamento da solução, ou o aprimoramento da solução é que vai diferenciar. Né? Então, a data é uma restrição. Certo? A empresa A nos apresentou o produto final depois de 3 meses. E eu ainda não consigo usá-lo. Porque eu tenho que configurar tudo, começar a operar do zero. E eles agora estão pedindo um novo contrato para importar os nossos dados e para nos auxiliar em colocar o sistema no ar. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo uma coisa, eu não estou resolvendo o problema de negócio, a operação do cliente. Eu estou desenvolvendo um negócio aqui que eu vou entregar para ele. Mas e para isso funcionar? Você me entregou o CD aqui. Não, peraí, aí tem legado, tem não sei o quê, vamos fazer análise e tal. Então, você parte de um pressuposto de que o que você definiu lá na sua especificação vai, de fato, resolver o problema do cliente. Só que acontece, quando você define uma solução a priori dessa forma e coloca lá para o cliente usar e não resolve o problema dele, o que acontece? O cliente vai pedir as coisas que faltam para resolver o problema dele. Certo? A gente chama isso de release de estabilização. Certo? Não, tem resolvendo um bugzinho aqui, uma coisa nova que o cliente pediu, uma coisa assim e tal. Por quê? Faltou encaixe problema-solução. O que o cliente quer é o problema resolvido, não é a coisa que você entrega. Se o que você entrega não resolve o problema, vai voltar para você um backlog de coisas de ajuste para fazer. Certo? Por quê? Porque você se afastou do lance de sujar as mãos para resolver o problema e se concentrou nas funcionalidades que você precisava fazer, que você queria fazer. Certo? Você focou na solução ao invés de focar no problema, que tinha que ser resolvido. A solução da empresa B já está operacional. Sempre esteve desde a primeira entrega. Eles consideraram o sistema legado desde o início. Poucas semanas depois do projeto começar, nós já tínhamos resolvido o nosso problema com a reposição do estoque, que era aquele problema 1. Agora temos, de fato, um sistema de estoque bem melhor do que antes. Certo? Então, o que acontece? Para a empresa A,
o propósito do trabalho será alcançado somente no final do projeto, se tudo der certo e quando todas as peças estiverem prontas. A ideia do carro. Para o carro andar, todas as peças têm que estar prontas. Certo? Na empresa B, o propósito do trabalho está sendo alcançado enquanto o desenvolvimento acontece. Ou seja, enquanto você está fazendo, você já está atingindo o propósito, já está resolvendo os problemas um a um do cliente, né? Então, o cliente recupera o investimento na medida que o problema do negócio é resolvido, né? Então, como você quebrou o problema em problemas pequenos, resolveu o problema de negócio 1, você já está cumprindo o seu propósito. Você está gerando valor e o cliente está vendo a utilidade da sua equipe, do seu time, do seu projeto. Se você esperar 6 meses para demonstrar valor, você só vai gerar fricção na relação. Desconfiança. Será que isso vai dar certo? Ixi, esses caras estão enrolando. E não sei, enfim, né? Pô, agora que ele veio me perguntar isso, né? Então, gente, qual é a filosofia de cada abordagem? A empresa A, primeiro, ele segue uma solução definida a priori. Então, ela define um jeito certo de fazer no início, e aí agora o nosso trabalho é só se adaptar a esse jeito certo, cumprir esse jeito certo. Ela também vai fazer isso com o processo, ela vai definir um processo de trabalho que precisa ser seguido por todo mundo, a priori também. Ela não deixa nada emergir, ela congela tudo no início. Pessoas são recursos, ela tem um foco em utilização, ou seja, manter as pessoas ocupadas. Então, se não tem um projeto para você fazer, ela vai te arrumar um, certo? Porque você não pode ficar ali sem fazer nada. O trabalho precisa ser executado rapidamente, porque o tempo de execução é mais importante. Ou seja, se eu puder que você digite mais rápido, melhor ainda. Certo? Porque o que importa é o tempo de execução. Existe essa sensação de que o tempo do sistema é o tempo de execução das coisas. Não é. É preciso produzir mais e com menos custo, que é a questão da eficiência. E é preciso terminar tudo, mesmo o que não vai ser usado. E a empresa B, ela vai estabelecer um problema e perseguir a solução com uma meta compartilhada, ao invés de definir a solução a priori. Ela vai desenhar o processo que melhor suporta a necessidade de resolver o problema, ao invés de seguir um processo pré-definido. Certo? Então, o método emerge da necessidade de resolver o problema ou da necessidade de entregar o que precisa ser entregue. Não é que você implanta um método. Não é que eu vou começar a usar, mesmo no ágil, não é que eu vou começar a usar o Scrum. O Scrum vai emergir se esse for o caso no teu projeto. O Kanban vai emergir também, né? Ao invés das pessoas serem recursos, elas são solucionadoras de problemas. Ao invés de o tempo de execução ser mais importante, o trabalho não é que ele precisa ser executado rapidamente, é que ele precisa fluir rapidamente. Você precisa remover as esperas. As esperas é que fazem as coisas serem lentas, não é a execução. Não adianta ficar tentando fazer o desenvolvedor... infelizmente eu não vou ter tempo para demonstrar isso, mas eu consigo demonstrar isso. O desenvolvedor tentando fazer uma feature mais rápida, o ganho é muito marginal do que você remover as filas. Muito, muito marginal. A diferença é absurda. Não é que eu vou tentar produzir mais e com menos custo. Eu vou tentar fazer a coisa certa na hora certa, né? E o objetivo não é terminar tudo, é resolver o problema do cliente. Então, o que é a empresa A? Qual é o foco dela de todos esses itens que estão aqui? Ela quer definir um jeito certo de fazer, a priori, definido fora do contexto da equipe, né? Ela congela e documenta isso e fala, galera, segue isso aí, porque tá dando errado é porque vocês não estão seguindo o processo direito. Certo? Tá dando errado é porque o requisito foi mal escrito. Porque a noção de certo está no jeito de fazer que foi definido a priori. E você remove todas as escolhas das pessoas enquanto elas estão trabalhando. Porque as escolhas só foram todas definidas antes. Você quer que as pessoas trabalhem como se estivessem lá naquela fábrica que eu mostrei no início. Executando as coisas. E não tomando decisão sobre como resolver os problemas que aparecem. Tá? E aí, o que a empresa B faz é exatamente isso. A cada momento ela
ela é confrontada com uma escolha. Qual é o problema que eu resolvo? Qual é a feature que eu implemento? Qual é a tarefa? Quem faz o que agora? Né? São essas escolhas que definem o sucesso do projeto. Certo? E aí o Peter Drucker vai dar o nome técnico para essas coisas. Essa ideia de fazer do jeito certo é o que ele vai chamar de eficiência. E a eficácia é fazer a coisa certa, é fazer boas escolhas. Certo? Então, o que na verdade você tem é uma empresa que está extremamente focada em eficiência e a outra tentando ser eficaz, tentando dar a melhor solução para o problema que é colocado para ela. Tentando descobrir qual é o problema e tentando dar a solução adequada para aquele problema. Não é fazer mais, não é produzir mais, né? É produzir melhor. Então, o Russell Eco vai ter essa frase aqui que eu acho bem importante para a gente começar o encerramento aqui. Ele vai falar que a performance de um sistema vai sempre ter essas duas dimensões. A eficiência pela qual ele faz o que faz, que é fazer do jeito certo, e a eficácia do que se faz, que é fazer a coisa certa, o seu valor. Né? E aí o que acontece é o seguinte. A eficiência vai te dizer o quão bem você usa seus recursos enquanto produz para gerar valor. Certo? Então ela é value free. O que significa isso? É que se eu tiver um ganho de eficiência no meu processo, esse ganho não se reflete no valor do produto final. Por exemplo, você tem uma fábrica de sabonete e eu tenho um ganho de eficiência na linha de produção, eu vou produzir mais sabonetes, mais barato ou mais rápido, mas o sabonete que sai do outro lado é o mesmo. Né? Agora, na eficácia, ela é value full, porque ela te diz o quão bem você atinge o seu propósito, o valor do que você faz. Um ganho de eficácia no seu projeto vai gerar um produto melhor no final. Né? E no caso de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de software e tal, é exatamente isso que o seu cliente quer. Né? Ele quer resolver o problema dele, isso que é o melhor. Né? E aí você vai ter a seguinte consideração. Você tem que considerar essas duas ideias em conjunto, porque quanto mais certo você faz a coisa errada, mais errado você se torna. Então, a empresa, por ter definido a coisa errada no início, a priori, quanto mais ela tenta ser eficiente fazendo rápido o que ela está fazendo, pior vai ficar. Porque no final ela vai entregar um monte de coisa que o cliente não quer e aquilo vai voltar, né, como um problema. Então, para ser capaz de entregar os projetos em conformidade com o que foi acordado, já estou fechando, tá? Para ser capaz de entregar todos os projetos em conformidade com o que foi acordado inicialmente, a empresa A vai precisar ser eficiente, certo? Então, ela usa um sistema que vai tentar otimizar o uso do recurso para alcançar volumes altos de output com baixo custo, né? Essa ideia de usar melhor o uso dos recursos, né, de buscar melhor o uso dos recursos, é a ideia de eficiência de recursos, é um tipo de eficiência específico. Certo? E é esse tipo de eficiência que a gente quer fugir na área de desenvolvimento de produto. A gente vai trocar por outra, porque a gente não quer deixar de ser eficiente. Certo? Então, a empresa A, o problema dela não é querer ser eficiente. É o tipo de modelo que ela usa para isso. Certo? Então, qual o problema com a eficiência de recurso? Né? Aí eu recomendo, quem tiver interesse sobre isso, de ler esse livro aqui chamado This is Lean, que ele explica exatamente o paradoxo da eficiência de recurso. Que ele diz, o paradoxo é que quanto mais foco você tem em utilizar os recursos, né, de forma eficiente, isso tende a aumentar a quantidade de trabalho que há para fazer. Certo? A gente tem ali um efeito negativo ao se focar com muita ênfase nesse tipo de eficiência, porque ela cria novas necessidades que demandam muito mais recursos adicionais, ou seja, mais trabalho e esforço que não seriam necessários, né, se você tivesse outro tipo de eficiência em jogo. Ou seja,
Você manter as pessoas ocupadas faz com que elas criem necessidades novas que não precisariam ser necessárias de existir, né, de trabalho para ser feito. Então, qual que é a solução? Já que a gente precisa ser eficiente e a eficiência de recurso não atende, qual é a solução? É um negócio chamado eficiência de fluxo. Tá? Eficiência de fluxo é você eliminar os delays, os retardos, o tempo que as coisas ficam paradas em filas, eliminar os backlogs, eliminar o compromisso antecipado com coisas, o acúmulo de coisas nas suas filas, evitar as esperas, certo? E aí você tem, tanto no ágil quanto no Kanban, quanto em vários outros desses métodos aí mais modernos, essa ênfase em criar sistemas de gestão que otimizam esse fluxo de trabalho e não essa coisa de aumentar o uso do recurso. Então, a empresa A usa eficiência de recurso. O que acontece aqui é que, apesar dela fazer, dela tentar usar a eficiência de recurso para ser eficiente, o que a empresa B vai fazer em contraposição é usar a eficiência de fluxo, e isso vai reverter em quê? Em eficácia. A eficiência de fluxo gera eficácia. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que alcançar. Usar a eficiência de fluxo para ser eficiente, né? E isso vai te dar condições de ser eficaz. Tá? Existe uma fórmula que explica a eficácia, que eu não vou ter tempo de entrar aqui, por isso que o título da palestra é a fórmula da eficácia, mas ela lida exatamente com essa questão da remoção dos delays, dos retardos. Só que são delays de quê? De hipóteses não validadas, porque a gente está o tempo todo, como a gente tem que fazer opções sobre a coisa certa a ser feita, a gente tem que fazer escolhas entre diferentes opções. E quando a gente faz uma escolha, a gente está no mundo das hipóteses, a gente está achando que aquela foi a escolha certa. Então a gente tem que remover o delay de validar essa escolha. Então tem toda uma articulação aí para ajudar a gente a entender como fazer isso. Tá? Para quem tem interesse de entender essa fórmula e saber mais sobre o que eu estou falando e ver outros exemplos, tem esse livro aí que eu escrevi, que você pode baixar gratuitamente, né, na internet. Vocês podem tirar uma foto ali do link para baixar, mas depois eu vou deixar no final da apresentação também. Certo? Então, concluindo, qual é o custo de fazer com muita eficiência aquilo que não precisaria ser feito? Lembra que a empresa A tinha uns números melhores que a empresa B e que ela tinha entregue 21 features a mais. E aí a pergunta é, já que as duas resolveram o mesmo problema, são 21 features a mais ou 21 features que não precisariam ser feitas, né? Não precisariam, eram desnecessárias. Porque o que essas 21 features representam? Não é que eu estou ganhando mais. O que eu estou ganhando mais é problema, porque olha só, eu vou precisar de mais treinamento por causa disso, vai ser mais difícil de usar, precisar de mais suporte, manutenção, complexidade no código, bugs, etc. Certo? Então é isso. Voltando para o Peter Drucker, ele vai dizer, nada é tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que não deveria ter sido feito em primeiro lugar. E esse é o ponto todo dessa palestra. Todo o modelo que a gente está discutindo de gestão que hoje está sendo introduzido nas empresas gira em torno de capacitar as pessoas, de dar condição para as pessoas fazerem escolhas e tomarem decisões para dar a melhor solução para o problema que aparece na frente delas. Certo? E aí, esse mundo é esse mundo da eficácia que tem uma outra dinâmica, que é essa dinâmica que a gente tem que se acostumar, porque a gente foi treinado para a dinâmica do século XX que eu expliquei no início. Todo mundo aqui tem muito medo psicológico de ser chamado de ineficiente. Todo mundo quer ser eficiente e tal. Mas como a gente viu, às vezes a eficiência te leva, o foco na conceitualização da eficiência, ou seja, no que ela, na decorrência dela,
te leva exatamente para o caminho contrário do que você quer. Tá? Então, é isso aí. Valeu, gente. Obrigado. E desculpa aí pelo atraso. Não sei quanto tempo eu levei. Imagina. Obrigado, Alisson. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, coisa de 10, 15 minutos no máximo, só para vocês tomarem um cafezinho, tem uns docinhos ali agora, enquanto vocês pensam nas questões que a gente vai fazer no Fishball. Assim que a gente voltar, eu explico a dinâmica do Fishball, tá bom? Onde a gente vai poder interagir e trocar experiências aqui. Obrigado, pessoal. Então, agora são 20h58, então 9h15 a gente retoma. Combinado? Beleza, eu aviso vocês. Obrigado.